Meus queridos amigos, a aula de hoje será sobre o conto O Medo, do escritor francês Guy de Maupassant, que hoje não é muito lido, mas é considerado um dos principais contistas da história. Inclusive, amigo próximo de Flaubert, o escritor realista, mestre da concisão e do rigor na prosa de ficção, não é? Ah, reescreveu várias vezes Madame Bovary, burilando e lapidando, né? Buscando o mot juste, a palavra exata, o termo exato, o termo perfeito. E Guy de Maupassant, mais conhecido simplesmente como Maupassant, foi um dos discípulos de Flaubert. E além de discípulo, digamos que tem quase o mesmo nível de Flaubert, e um nível até maior nos contos, né? Porque ele se especializou na escrita desse tipo de narrativa curta. Ao longo da vida escreveu mais de 300 contos. Então, Guy de Maupassant nasceu na região da Alta Normandia, na França, em 1850 e morreu em Paris em 1943. Portanto, morreu com 42 anos. Morreu relativamente novo, porém, sabemos que, por exemplo, os nossos poetas românticos, como Castro Alves, Casimiro de Abreu, e até Augusto dos Anjos, que não é um poeta romântico, é um poeta pré-modernista, mas também morreu muito cedo, né? De maneira que naquela época, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, os escritores morriam mais cedo, sobretudo por conta da tuberculose, que ainda não tinha cura. Bem, o Maupassant é considerado ao lado de Poe, Edgar Allan Poe, o escritor norte-americano, Chekhov, o russo, Kafka, Machado de Assis, Borges, Jorge Luis Borges, o argentino, Kipling, Flaubert, dentre outros, como por exemplo Catherine Mansfield, a própria Clarice Lispector, um dos maiores contistas da história da humanidade, certo? O conto é um dos gêneros literários mais antigos dentro da literatura, certo? Nas tribos arcaicas, a comunidade já se reunia em torno das fogueiras para narrar histórias. Sobretudo, o ancião da comunidade, né, que representa o velho sábio, segundo Jung, né, o arquétipo do velho sábio, ele transmitia histórias meio míticas, meio reais, com o objetivo de conservar as tradições e os costumes da tribo, da comunidade primitiva, certo? O conto ele se torna literário de fato com Boccaccio, no século XIV, com Decameron de Boccaccio. Mas já existem várias coletâneas de contos anteriores a Boccaccio e que são contos extremamente bem construídos
ricos esteticamente, com enredos engenhosos, como por exemplo o livro árabe das Mil e Uma Noites, que foi compilado mais ou menos no século IX depois de Cristo, né? Alguns teóricos da literatura consideram até mesmo certas narrativas bíblicas como contos. É perigoso pensar assim, porque para que exista literatura é necessário existir a intenção e a noção de ficcionalidade. E essa noção e intenção de ficcionalidade, ela só começa a existir entre os gregos, na Grécia Antiga. Antes disso ela não existia, né? Lembrando que os primeiros teólogos da literatura, os meus teóricos da literatura, me desculpem, foram Platão e Aristóteles. Platão na República e Aristóteles posteriormente na Poética. Vai analisar sobretudo as peças trágicas. O conto, porém, ele só ganha contornos definitivos no início do século XIX. E a época de ouro do conto é, de fato, o século XIX e o início do século XX. Todos esses contistas de que eu falei, né? Maupassant, Flaubert, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Charles Dickens, Poe, certo? Eles são contistas do século XIX. E no século XX também vão existir contistas de extrema importância, como Kafka, Borges, James Joyce, a Catherine Mansfield, a própria Clarice Lispector, certo? Então, o conto, ele se estabelece como um gênero importante no início do século XIX e mantém esse nível, esse alto nível, até mais ou menos 1940, 1950. Depois existe um certo declínio dessa forma narrativa, desse gênero literário, embora continuem existindo bons contistas, não é? Por exemplo, na década de 60 nós temos um contista muito forte, que é o Osman Lins. Então, o conto ele não desaparece completamente. O próprio Dalton Trevisan também escreveu contos interessantes. Bem, então Maupassant ele escreveu cerca de 300 contos, desde narrativas de cunho mais realista, influenciadas sobretudo por Flaubert, mas também por Balzac, certo? Narrativas de costume. Como são essas narrativas de costumes? São narrativas que falam a respeito dos hábitos e dos vícios de certa época, tá? Então, são como que um documento comportamental da população em certa época, mas também contos de análise psicológica mais
próximos ao que fez, por exemplo, Dostoiévski, também na segunda metade do século XIX. Então, Maupassant escreve desde essas narrativas mais realistas sobre o mundo palpável e visível, né, sobre o que Aristóteles chamava de mundo sublunar, até narrativas misteriosas, fantásticas, que é o caso do conto que nós vamos analisar hoje, certo? Então, ele foi muito influenciado por Flaubert, como eu já falei, pelo Poe, Edgar Allan Poe, norte-americano, que é fundador do conto policial, né? Hoffmann, que escreveu o famoso Homem de Areia, que é um dos contos de terror mais famosos de todos os tempos, inclusive estudado por Freud. A noção do Unheimlich, o estranho familiar de Freud, né? Aquela pessoa que tem um comportamento afável, mas repentinamente ela apresenta uma faceta meio monstruosa, meio sombria, sem muita explicação. Esse conceito do Unheimlich, que pode ser trazido como o estranho familiar, certo? O estranho familiar surge depois que Freud lê Hoffmann, esse importante contista alemão da primeira metade do século XIX. É influenciado também por Nerval, grande poeta também, além de contista, por Théophile Gautier, que é conhecido sobretudo por ser o grande mestre do parnasianismo, né, praticamente o inventor do parnasianismo, mas também escreveu contos sobrenaturais, contos de mistério, e também o Maupassant, ele sofre a influência de Balzac, como quase todos os escritores franceses, autores de contos e romances, sofrem a influência de Balzac. Balzac que não escreveu tão somente romances urbanos, né? Escreveu também alguns contos que contêm essa dimensão misteriosa, certo? Bem, então o conto pode ser definido como uma narrativa curta e concisa. Concisa em que sentido? Nenhuma palavra dentro de um conto é supérflua. Então, é necessário que a linguagem do conto seja uma linguagem lapidar, sintética, enxuta. Diferentemente do romance, nós temos, por exemplo, os romances de Thomas Mann, nos quais nós encontramos digressões, né? Às vezes até de 20 páginas. Ele interrompe a diegese, a narrativa das ações, e de repente começa a escrever um pequeno ensaio filosófico, e aí depois retoma o fio narrativo. Isso no conto é inadmissível, não é? Porque o conto ele se centra no enredo, na engenhosidade, na criatividade do enredo, certo? Então, a narrativa curta e concisa, cuja ênfase recai mais sobre o enredo
do que sobre a personagem. Quando é que a narrativa vai explorar mais a personagem? Justamente dentro do romance. No romance, pode e deve haver um aprofundamento psicológico das personagens, né? O que o crítico Foster vai chamar de personagens redondas, aquelas que possuem densidade psicológica. Nos contos, os contos, por possuírem um número pequeno de páginas, por serem narrativas curtas, não dá tempo de aprofundar psicologicamente a personagem. E o objetivo do conto não é este. O objetivo do conto é narrar uma história que seja interessante e engenhosa. Certo? Porém, quando existe uma ênfase na personagem dentro do conto, é sempre um recorte de um momento significativo dentro da vida da personagem. Ou seja, o contista vai narrar certa ação da personagem que, de certa maneira, vai apresentar ao leitor quem aquela personagem é por inteiro, né? É como diz Aristóteles, nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, quando a ênfase do conto recai sobre a personagem, vai haver um recorte de certas ações muito representativas e significativas dentro da vida daquela personagem, de modo que nós possamos conhecer a personalidade dela através deste recorte metonímico, por assim dizer, das ações. Certo? Então, nesse recorte é revelado o caráter da personagem e sua personalidade. Ora, dentro da narrativa de ficção, o escritor, o ficcionista, não vai dizer fulano era violento e agressivo. Ele simplesmente vai narrar a personagem espancando a mulher, né? Ou batendo na porta furiosamente. É a mesma coisa de dizer que a personagem é agressiva. Dentro da língua portuguesa, nós temos a opção, né, de dizer a personagem ou o personagem. No entanto, segundo os gramáticos, o mais correto é falar a personagem, embora soe meio estranho. Mas vamos respeitar o que os gramáticos pedem, né? Porque personagem vem de persona. Persona quer dizer máscara. Não qualquer máscara, aquelas máscaras usadas dentro do teatro grego, certo? De Sófocles, Eurípides e Ésquilo. O Medo de Maupassant, ele é um conto fantástico. O que é um conto fantástico? Segundo Todorov, que é o principal teórico da literatura fantástica, no conto fantástico vai haver uma oscilação, uma hesitação entre
aquilo que é misterioso e aquilo que não é misterioso, aquilo que é mais racional. Então, no conto fantástico, as personagens e o leitor têm como motivação descobrir se um dado acontecimento estranho e extraordinário, se tal acontecimento que as angustia é fruto de algo sobrenatural ou de algo que é capaz de ser explicado pelas leis da natureza e pela razão pura e simples, certo? Pela lógica. Agora é preciso tomar cuidado com o seguinte: muitas vezes os fatos sobrenaturais eles podem ser explicados racionalmente, certo? Essa ideia de que o sagrado se opõe ao que é racional é uma ideia equivocada, tá? Até mesmo porque o que os filósofos gregos antigos, os pré-socráticos, chamavam de nous ou nous, que é esse princípio cósmico responsável por dar ordenação às substâncias do universo, esse nous, ele ainda não foi refutado. Nenhum filósofo e nenhum cientista conseguiu refutar essa ideia, né? Assim como a ideia do próprio apeiron. O que é que significa o apeiron? O apeiron significa literalmente o desconhecido com letra maiúscula, tá certo? O indefinido com letra maiúscula. O ilimitado com letra maiúscula. Nenhum grande pensador também conseguiu refutar a ideia de que existe o apeiron, esse termo que foi cunhado pelo Anaxágoras, tá certo? Então, assim, dentro da narrativa fantástica, existe uma oscilação entre uma explicação sobrenatural dos acontecimentos e uma explicação lógica e racionalista, por assim dizer. Esse tipo de narrativa surge por conta do romance gótico de língua inglesa. Quais são os dois principais romances góticos da língua inglesa? Drácula, né, de Bram Stoker, e Frankenstein, da Mary Shelley. Ambos são romances de terror que possuem uma influência gigantesca dentro da cultura ocidental. É muito difícil você conhecer alguém que nunca ouviu falar do Conde Drácula. É muito difícil você conhecer alguém que nunca ouviu falar de Frankenstein, certo? Embora dentro do romance a Mary Shelley chame de criatura, o doutor é que é Dr. Frankenstein, mas popularmente a criatura ficou conhecida como Frankenstein, então vamos chamá-la como ela é conhecida popularmente.
Então, esse tipo de literatura é uma reação ao racionalismo iluminista. O racionalismo iluminista, ele desdenha daquilo que é sagrado e sobrenatural. Ele diz que o sagrado e que o sobrenatural são apenas crendices de pessoas estúpidas e pouco instruídas. Certo? É isso que diz Voltaire. É isso que diz Diderot, por exemplo, que são filósofos iluministas. Então, uma coisa é a razão, certo? Por exemplo, a lógica aristotélica é um exemplo supremo de razão. E a lógica aristotélica, ela ainda serve até para Popper, Karl Popper, que é considerado o maior lógico do século XX. E outra coisa é o racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é a tentativa de explicar toda a complexidade da existência, fazendo uso tão somente da razão. Então o erro não está em utilizar a razão. O erro está em utilizar tão somente a razão. Como se o misterioso, como se o enigmático, como se o luminoso, tá? Como se o pressentimento, como se a intuição não existissem. Como se o próprio inconsciente não existisse. Certo? Então, é no romantismo que vão surgir todas essas correntes místicas que vão se contrapor ao racionalismo extremado dos filósofos do iluminismo. Lembrando que o romantismo ele surge ali por volta da metade do século XVIII na Alemanha e na Inglaterra. E ele é fruto, em grande parte, desse misticismo protestante. Tá certo? Se o barroco ele é filho do misticismo católico, o romantismo, em grande parte, ele é filho desse misticismo protestante. Tá? É só a gente ler, por exemplo, a obra de William Blake, de Hölderlin, de Novalis, que a gente vai perceber isto imediatamente. Agora, o que é a realidade? Não é? Observe o seguinte: no século XIV, se alguém falasse que eu poderia viver com o coração de alguém que já morreu, certamente eu seria achincalhado, eu seria chamado de imbecil, porque eles diriam: ninguém pode viver com o coração de quem já morreu, isso é uma coisa completamente impossível de acontecer. No entanto, hoje o transplante de coração é uma coisa que acontece todos os dias. Né? Todos os dias devem existir centenas de transplantes de coração. No entanto, no século XII ou XIII, isso era uma coisa inconcebível. A mesma coisa o avião, a aeronave. Se você falar para alguém do século X que uma máquina voaria, não é? Uma máquina milhões de vezes mais pesada que o ar voaria, certamente você seria chamado de louco.
Então, às vezes, o que é realidade e o que não é depende da época, certo? Então, digamos o seguinte, a, a questão do geocentrismo. A Terra, durante muito tempo, ela foi considerada o centro do universo. Depois descobriu-se que o Sol era o centro do sistema solar. Acontece o seguinte, que o Sol então, voltando aqui, a ciência descobriu que o Sol não girava ao redor da Terra, como se pensava antes, mas a Terra girava ao redor do Sol. Acontece que isso é relativamente irrelevante. Por que é irrelevante? Porque existem duas hipóteses. Ou o universo é infinito, e aquilo que é infinito não pode ter um centro, então nem a Terra nem o Sol podem ser o centro, ou o universo está em expansão. E se o universo está em expansão, o que está em expansão também não pode ter um centro, certo? Ou seja, aquilo que a ciência diz em determinado século, muitas vezes, 3 séculos depois, é completamente refutado. E às vezes até décadas depois. Antigamente se acreditava que a margarina fazia mal e a manteiga fazia bem. Hoje se acredita que a manteiga faz mais bem que a margarina. Antes se acreditava que o ovo fazia mal. Hoje já se acredita, vários cientistas já dizem que o ovo faz mais bem que mal. Certo? Então, a ciência também vai sendo refutada pela própria ciência. As próprias teorias de Newton, quase todas, foram refutadas por Einstein, né? E ainda os imbecis dizem: ah, mas você fala mal de Newton, como você pode falar mal de Newton? Não fui eu que falei, imbecil. Foi Albert Einstein que refutou várias teorias de Newton, né? O criador da teoria da relatividade refutou várias teorias de Newton. E as teorias de Newton, não obstante, continuam sendo estudadas pela escola. E há já quem refute algumas teorias de Einstein com a mecânica quântica. A mecânica quântica já está refutando algumas teorias de Einstein. E daqui a 3 séculos, alguém vai refutar também a mecânica quântica. Então, a ciência não deixa de ser uma espécie de ficção, porque os cientistas futuros sempre vão refutando aquilo que os cientistas anteriores acreditavam. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é fundamental para que a gente entenda esse conto, O Medo de Maupassant. Porque a temática deste conto é exatamente os acontecimentos que se localizam na fronteira entre aquilo que é explicável e aquilo que é inexplicável, entre aquilo que é regido pelas leis da natureza e aquilo que é sobrenatural. Então comecemos a fazer a análise detalhada do conto O Medo, que está neste livro, Contos Fantásticos, O Orla e Outras Histórias, de Guy de Maupassant. O livro foi publicado pela LPM Pocket, que apesar de ser uma editora
de livros de bolso, possui tradutores extremamente qualificados, certo? No caso, quem traduziu esses contos do Maupassant foi José Thomas Brun. Por sinal, um excelente trabalho de tradução. Então, façamos a análise do conto de Maupassant, O Medo. O Medo. É interessante notar que no título do conto, a palavra medo está em letra maiúscula. Então ele se refere aqui ao grande medo e não a qualquer tipo de medo. Ele vai trabalhar então com o conceito de medo e ao longo do conto ele vai detalhar vários conceitos possíveis da palavra medo, certo? O conto começa da seguinte maneira: subimos ao tombadilho depois do jantar. Diante de nós, o Mediterrâneo não apresentava a mínima ondulação em toda a sua superfície, iluminado por uma lua grande e plácida. Então observem que ele constrói um cenário e uma atmosfera de total tranquilidade, que depois vai contrastar com vários acontecimentos angustiosos que ocorrem ao longo da narrativa. Evidentemente que eu não vou ler o conto inteiro para vocês, porque antes da aula vocês devem ler o conto, é óbvio, né? Eu vou dar uma aula sobre o conto, então a leitura deve ser realizada antes da aula. Porém, eu lerei os momentos decisivos do conto e farei a análise desses momentos decisivos, tá certo? No segundo parágrafo, o narrador, que é um narrador personagem, né? Diz o seguinte: éramos 6 ou 8 que ali nos encontrávamos. Então, a tripulação do navio era formada entre 6 e 8 pessoas. Por que é que o Maupassant ele fala entre 6 e 8? Porque, como diz Borges, o escritor argentino, a memória ela é imprecisa. Nós não lembramos dos acontecimentos passados com uma perfeição fotográfica ou com uma perfeição de uma filmagem, né? Graciliano Ramos vai chegar a dizer que a memória é densa bruma. Então o ideal é que os fatos narrados do passado, eles não sejam narrados de uma maneira muito detalhada, porque seria inverossímil uma lembrança sem nenhum tipo de lacuna, tá certo? Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: o comandante que fumava um charuto conosco retornou subitamente à conversa do jantar. Sim, tive medo naquele dia. Meu navio permaneceu 6 horas com o rochedo encravado no bojo, sacudido pelo mar. Felizmente, fomos recolhidos à tarde por um carvoeiro inglês que nos avistara. Então, para o comandante, aquela experiência de medo, não é, do navio ter colidido com uma rocha, foi a máxima experiência de medo que ele teve na vida. Porém, um dos tripulantes, que é justamente protagonista do conto, vai começar a narrar
as próprias experiências de medo que ele teve e vai mostrar o que é o verdadeiro medo. Que o simples fato de um navio ter colidido com a rocha não representa o verdadeiro medo, o medo genuíno e autêntico. Tá certo? Então, o homem alto, de rosto tinado e aspecto alto, um desses homens que nos dão a impressão de terem atravessado vastos e desconhecidos países, no meio de perigos constantes e cujo olhar tranquilo parece conservar lá no fundo algo das paisagens estranhas que viu, um desses homens que adivinhamos forjados na coragem, falou pela primeira vez. Comandante, o senhor diz que teve medo. Não acredito nisso. Engana-se em relação ao sentido da palavra e à sensação que experimentou. Ou seja, ele vai dizer que o verdadeiro medo, o medo com letra maiúscula, assim como grafa o Guy de Maupassant, o título da narrativa, o medo com letra maiúscula, é outra coisa, trata-se de outra coisa, certo? Um homem enérgico jamais sente medo diante de um perigo iminente. Fica emocionado, agitado, ansioso. Mas o medo é outra coisa. É como se ele dissesse, mas o medo genuíno e autêntico é outra coisa. Não é? Até existe dentro da psicologia o pânico, né? As chamadas crises de pânico, da síndrome de pânico, que o sujeito ele fica assustado com ameaças inexistentes, né? E o medo, ele tem uma razão de ser. Segundo a psicologia, os nossos ancestrais das cavernas, eles precisavam de fato ter medo, ter receio, porque de repente poderia chegar um urso, poderia chegar um tigre e devorá-los enquanto eles estavam dormindo. Então, o medo ele possui uma função importante dentro do psiquismo humano. Só que a síndrome do pânico, ela se dá justamente quando o medo ele surge de uma maneira infundada, quando não existe perigo real, existe apenas um perigo imaginário, e mesmo assim o sujeito fica apavorado, certo? Então, vão existir várias acepções para a palavra medo. Então, esse tripulante do navio diz o seguinte: permitam-me que eu me explique. O medo, e os homens mais valentes podem sentir medo, é algo terrível, uma sensação atroz, uma espécie de dilaceramento da alma, um tremendo espasmo da inteligência e do coração, cuja simples lembrança nos faz estremecer de angústia. Ou seja, ele está falando aqui propriamente do pavor, né? E do desespero. Ele está dizendo que o verdadeiro medo está associado ao pavor e ao desespero, e não ao medo de que algo catastrófico aconteça. Tá? Mas, quando você é corajoso, isso não acontece diante de um ataque, nem diante da morte inevitável, nem diante de qualquer das formas conhecidas do perigo. Isso acontece em determinadas circunstâncias anormais, ou seja, circunstâncias extraordinárias. E aí é que vai entrando o elemento que faz dessa narrativa uma narrativa tipicamente fantástica, segundo Todorov, que é o maior crítico da
o maior estudioso da literatura fantástica, que escreveu o livro Introdução à Literatura Fantástica, certo? Então, essas circunstâncias anormais e extraordinárias sempre se dão por influências misteriosas e diante de riscos vagos. Quando ele fala de riscos vagos, ele quer dizer riscos que são impalpáveis, né? Que posteriormente nós vamos descobrir que são riscos que possuem uma possível origem sobrenatural. Porém, dentro desse tipo de narrativa fantástica, o que acontece é sempre uma hesitação entre uma interpretação naturalista e imanentista dos fatos e uma explicação sobrenatural e aterrorizante, né, e enigmática dos fatos. Ele complementa o tripulante. Um homem que acredita em fantasmas e que imagina ver espectros à noite deve sentir um medo em todo o seu medonho horror. Então ele está falando aqui daquilo que Rudolf Otto fala no livro O Sagrado, né? Rudolf Otto, teólogo alemão, que foi um dos mestres de Eliade. Rudolf Otto vai falar do sagrado como o Mysterium Tremendum. O que é o Mysterium Tremendum? Ao mesmo tempo é o mistério tremendo, no sentido do mistério grandioso, e é o mistério que faz tremer. É o mistério que nos faz tremer. Certo? Então, uma das características do sagrado, segundo Rudolf Otto, é justamente esta. E o sagrado, evidentemente, está ligado ao sobrenatural. Acontece que existem várias manifestações do sagrado, né? Existe o sagrado, digamos assim, luminoso, e existe o sagrado ligado ao que é sombrio, ao que é terrorífico, ao que é tétrico, tá? Então, quanto a mim, descobri o medo em pleno dia, há cerca de 10 anos. Eu vou pular uma parte, né? Porque aqui não interessa a leitura inteira do conto, eu vou analisar apenas os momentos decisivos da narrativa. O tripulante diz, por exemplo, que foi largado como morto por ladrões. Diz que na América foi condenado à forca como insurreto, rebelde, né? E que foi atirado do tombadilho de um navio nas costas da China. Em cada uma dessas ocasiões, julguei-me perdido e resignei-me à situação, sem sentir compaixão nem lamentar-me. É evidente que isso se dá com as pessoas que são muito corajosas, né? Mas aí logo abaixo ele afirma, mas isso não, mas o medo não é isso. Ou seja, existem várias acepções do conceito de medo, né? E aí o tripulante vai nos narrar uma antevisão que ele teve daquilo que é verdadeiramente medonho. Ele começa a dizer que o medo é filho do norte, dos países do norte. Por quê? Porque nos países do Extremo Oriente, como a gente sabe, a religiosidade é uma religiosidade menos soturna, tá? Então,
O próprio romance gótico seria impossível de ter surgido no Japão ou na China. Bem, e aí ele continua que no Oriente se pode conhecer o pânico, mas que se ignora o medo legítimo, que seria esse medo ligado ao que é fantasmagórico, ao que é aterrador dentro do sobrenatural. E aí ele vai narrar uma experiência que aconteceu com ele nas terras da África. Eu atravessava as grandes dunas ao sul de Ouargla. É uma das mais estranhas regiões do mundo. Os senhores conhecem a areia compacta, a areia lisa das intermináveis praias do oceano. Então, ele narra uma espécie de peregrinação pelo deserto, certo? E aí ele diz que de repente, de súbito, um dos homens soltou uma espécie de grito, que todos pararam e permaneceram imóveis, surpreendidos por um inexplicável fenômeno conhecido pelos viajantes daquelas regiões perdidas, enquanto eles estavam em caravana, a cavalos, por esse deserto africano. Em algum lugar perto de nós, numa direção indeterminada, um tambor rufava. O misterioso tambor das dunas. Rufava distintamente, ora forte, ora mais fraco, parando e depois recomeçando seu rufar fantástico. Os árabes olharam-se apavorados, e um deles disse na sua língua: a morte paira sobre nós. E eis que, inesperadamente, meu companheiro, meu amigo, quase meu irmão, caiu do cavalo, de cabeça, fulminado por uma insolação. Certo? Então, há uma relação entre a estranha miragem acústica e a morte repentina do sujeito, ou ele simplesmente morreu de insolação, porque ele estava levando sol há muito tempo, sem estar acostumado a isso, e já estava também sem beber água há muito tempo. Ou foi devido a esse rumor estranho, a esse rumor que se assemelha com som de tambores sinistros que chegavam através do vento de regiões distantes, certo? Durante 2 horas, enquanto em vão eu tentava salvá-lo, esse tambor invisível encheu meus ouvidos com seu rufar monótono, intermitente e incompreensível. E, diante desse morto querido, naquele buraco incendiado pelo sol, ou seja, dentro do próprio deserto, daquele oceano de areia, entre 4 montes de areia, eu sentia o medo insinuar-se dentro dos meus ossos, o verdadeiro medo, o horrível medo, enquanto o eco desconhecido nos trazia, a 200 léguas de qualquer aldeia francesa, o rufar rápido do tambor. Observem aí a cadência e o ritmo da frase, né? O rufar rápido do tambor. Ele usa até aí uma aliteração. R de rufar, rápido, na palavra rápido também tem o R, tambor tem
o R, como se quisesse mimetizar o batuque do tambor através dessa repetição consonantal que a gente vai chamar de aliteração, né? Ele vai fazer então uma harmonia imitativa do som do tambor através dessa aliteração. Naquele dia compreendi o que era sentir medo. Soube-o ainda melhor numa outra vez. Quer dizer, existe uma espécie de crescendo dentro do conto. Primeiro, o comandante do navio narra uma experiência de medo, mas que é um medo menor, né? É um medo que assusta, mas é um medo que não deixa o sujeito sem chão, que não deixa o sujeito aterrado. Depois ele vai, o tripulante vai narrar essa experiência no deserto, em que um companheiro dele morre e ele pensa que o sujeito morreu, talvez por conta daquele barulho estranho, daquele rumor de tambores à distância, que era um rumor sinistro, certo? Só que depois vem uma explicação racional. Ele vai explicar de onde surge esse rumor que parece tão estranho. Perdão, senhor, mas esse tambor, o que era? O viajante respondeu: não sei, ninguém sabe. Os oficiais, surpreendidos muitas vezes por esse ruído singular, atribuem-no geralmente ao eco ampliado, multiplicado, desmensuradamente aumentado por aquela série de pequenos vales formados nas dunas. Eco formados pelas saraivadas de grãos de areia, carregados pelo vento, que esbarram em tufos de ervas secas, pois sempre se observou que o fenômeno ocorre nas proximidades daquelas plantinhas queimadas pelo sol e duras como pergaminho. Esse tambor, portanto, não passaria de uma espécie de miragem acústica sonora, né? Aí está. Mas eu só soube disso mais tarde. E por isso ele se assustou tanto. Mesmo assim, não deixa de ser uma coincidência incrível que o sujeito caia fulminado e repentinamente logo após ouvir este som estranhíssimo que se assemelha a som de tambores à distância, no meio de um deserto em que a aldeia mais próxima ficava a 200 léguas de distância, certo? Observem, existe a miragem visual, sobretudo no deserto, mas também existe a miragem acústica. Da mesma maneira que existe a alucinação visual e a alucinação acústica. Então, essa alucinação, essa miragem, melhor dizendo, acústica, seria uma explicação naturalista do fenômeno. Então, agora chegamos finalmente à parte principal da história, que é quando ele vai narrar a segunda experiência que ele teve, que foi realmente uma experiência do medo com letra maiúscula, daquele medo que faz com que o sujeito ele fique sem chão e fique completamente pálido e boquiaberto, não é? Chego à minha segunda emoção.
Foi no inverno passado, na floresta a nordeste da França. A noite chegou 2 horas mais cedo, de modo que o céu estava sombrio. Observem que o narrador ele já vai construindo o espaço narrativo do conto de uma maneira muito sábia. Por quê? Porque ele fala que a noite chegou 2 horas mais cedo. Primeiro, isso é uma coisa meio estranha. E segundo, a noite está diretamente associada àquilo que é misterioso e àquilo que causa terror. Tanto é que a esmagadora maioria das histórias de terror são narradas à noite, né? E a escuridão, ela representa o mistério, justamente porque quando você está em meio à escuridão, tudo parece misterioso. Até um copo de água parece misterioso num ambiente completamente escuro, certo? Essa descoberta de que o espaço narrativo tem uma contribuição decisiva para intensificar a atmosfera de terror, de espanto, é uma descoberta que só surge com o romantismo. Na primeira metade do século XIX, na primeira metade do século XIX, sobretudo com os romances góticos, certo? Então, a noite chegou, tinha por guia um camponês que caminhava ao meu lado por uma trilha muito estreita, sob a abóboda de abetos, que são uma espécie de pinheiros, né? Através de cuja ramagem uivava um vento furioso. Então, ele usa aqui uma personificação. O vento estava furioso, né? Como se a paisagem estivesse viva, como se a paisagem fosse também um personagem. Por entre a copa das árvores, via nuvens correndo em desordem, nuvens enlouquecidas que pareciam fugir de algo aterrador. Então, o pavor já começa a ser transmitido ao leitor através do próprio cenário da narrativa, antes mesmo da narração dos acontecimentos principais. Então, há uma antecipação da quebra do sossego através da paisagem, né? Essa paisagem caótica, né? Essa paisagem já meio medonha e amedrontada. Às vezes, sob uma rajada violenta, toda a floresta se inclinava na mesma direção, com um gemido de dor. E o frio me invadia, apesar do meu passo rápido e das minhas roupas pesadas. Há uma coisa interessante que o Fernando Pessoa fala, né? Ele diz assim, que num dia bastante ensolarado, é impossível que você esteja tão triste como ocorre num dia escuro e chuvoso. Por quê? Porque a própria atmosfera de escuridão e a chuva fazem com que a melancolia se intensifique. E por mais triste que você estiver num dia de sol, aquele dia de sol vai fazer com que haja algum traço de alegria em sua alma. Apesar de
toda a melancolia. O padre Antônio Vieira vai chegar a dizer o seguinte, que um dia de sol é Deus sorrindo, né? Então é uma imagem bastante apropriada para isso. E os românticos, eles faziam uso da paisagem não apenas como pano de fundo. O espaço narrativo era uma espécie de espelho do que acontecia dentro da alma das personagens. Certo? Portanto, se a personagem está triste e chorando, é natural que ela esteja inserida num cenário em que há escuridão e a chuva, porque aquilo vai intensificar a ideia de tristeza, certo? Bem, devíamos cear e dormir na casa de um guarda florestal, da qual nos aproximávamos. Eu ia lá para caçar, e aí ele dá a justificativa justamente de ter ido à casa desse guarda florestal. Ele foi para caçar. Às vezes meu guia erguia os olhos e murmurava: "Que tempo horrível!" Depois falou-me das pessoas da casa para onde íamos. Então o guia conhecia as pessoas que moravam naquela casa, em que vão acontecer os acontecimentos decisivos desta narrativa curta, deste conto. Então o guia diz o seguinte: 2 anos antes, o pai, ou seja, o chefe de família, matara um caçador furtivo e desde então se tornara taciturno, como que perseguido por uma recordação. Então ele mata esse caçador, provavelmente sem querer, né? Estava tentando matar algum animal, mas o tiro acaba acertando este homem e ele se transforma numa espécie de assassino involuntário. A partir daí, ele cria um trauma e ele é um sujeito bastante sugestionável e impressionável, né? E, digamos assim, esse pai de família não tem os nervos muito no lugar e mora num lugar completamente ermo, completamente isolado, no meio de uma floresta, essa coisa toda. Esse tipo de realidade não é fácil de ser imaginada em 2021, agora que nós estamos gravando esta aula. Porém, esse conto foi escrito em 1882, né? Então, na França daquela época, ainda existiam muitas localidades assim, certo? Então, o pai de família era perseguido por aquele trauma, por aquela recordação de ter matado esse homem furtivamente. Ele tinha 2 filhos casados que viviam em sua companhia. E aí ele começa a reforçar o ambiente tenebroso, né? O ambiente sombrio em que ele está inserido. O espaço narrativo propriamente dito. As trevas eram cerradas, ou seja, quase não havia luminosidade. Nada via à minha frente, nem à minha volta. No ambiente assim, até um toque inesperado no braço vai gerar um grande susto. E a ramagem das árvores, que se entrechocavam, enchia a noite de um contínuo sussurro. Enfim, avistei uma luz.
e meu companheiro não tardou em bater a uma porta. Responderam-nos gritos agudos de mulheres. Depois uma voz de homem, uma voz abafada, perguntou: "Quem vem lá?" Meu guia se identificou. Entramos. O que se viu então foi um quadro inesquecível. Então chegamos aqui ao clímax, ao ponto mais elevado da narrativa, né? Em que também a tensão chega ao seu patamar mais elevado. Um homem de cabelos brancos, olhar de louco. É interessante a expressão que ele usa, né? Que o homem tinha um olhar de louco, o pai de família. Um homem de cabelos brancos, olhar de louco, com a espingarda engatilhada na mão, esperava-nos de pé no meio da cozinha, enquanto dois robustos rapazes armados de machados guardavam a porta. Divisei duas mulheres ajoelhadas em cantos sombrios, o rosto voltado contra a parede. Aqui ele faz uso de uma elipse, né? Porque dentro de uma escrita mais, digamos assim, ensaística, ele diria com os rostos voltados contra a parede. Mas ele fez a elipse do com. Por quê? Porque no conto a linguagem deve ser muito concisa, muito sintética, né? Outro fato que chama a atenção é que as mulheres estavam ajoelhadas, o que não é muito comum. Então já estava acontecendo algo de estranho que nós vamos descobrir já já. Explicamos, ou seja, eles disseram que tinham ido lá para caçar, né? Era uma boa pousada, né? Era um bom lugar de pouso para a caça. O velho tornou a encostar a arma na parede e mandou preparar o meu quarto. Depois, como as mulheres não se movessem, disse-me bruscamente: "Veja, senhor, matei um homem faz 2 anos, nesta noite. Ano passado ele voltou para chamar-me. Espero ainda esta noite." Né? Então, o velho realmente acreditava que o fantasma desse sujeito que ele matou sem querer, numa caçada, estava querendo assombrá-lo, né, com o objetivo de se vingar. A gente observa que as personagens têm personalidades muito impressionáveis, né, sugestionáveis. E vai surgindo então uma espécie de histeria coletiva dentro da casa, né? É como se o pavor de um contaminasse o pavor do outro. Mas mais interessante ainda é o modo como ele constrói a narrativa. Bem, então o velho acrescentou num tom que me fez sorrir: "Por causa disso não estamos tranquilos." Tranquilizei-o como pude, feliz por ter vindo justamente naquela noite e assim assistir ao espetáculo desse terror supersticioso. Então a gente observa que o narrador, personagem, o tripulante do navio, ele é um sujeito bastante cético, né? Ele não acredita em fantasmas, não acredita nessa dimensão sobrenatural da existência. Junto à janela, um velho cão, bigodudo e quase cego, um desses cães que se parecem com conhecidos nossos, dormia com o focinho entre as patas.
Lá fora, a tempestade enfurecida sacudia a pequena casa, e através de uma estreita vidraça, colocada junto à porta, eu via de repente, à luz de grandes relâmpagos, o arvoredo açoitado pelo vento. Observem que o tradutor é excepcional, né? Porque, novamente, este fragmento de frase, o arvoredo açoitado pelo vento, poderia tranquilamente ser um verso de um poema, né? Sobretudo pela repetição da vogal O, o arvoredo açoitado pelo vento. Né? A repetição do O dá justamente a sensação do vento passando com velocidade, numa harmonia imitativa. Ele usa aqui no caso a repetição intencional de vogais, que é uma assonância, certo? Então, o cenário serve como elemento de intensificação do terror, tá? Apesar dos meus esforços, percebia que um terror profundo dominava aquelas pessoas. E sempre que parava de falar, todos os ouvidos escutavam ao longe. Cansado de assistir a medos imbecis, para ele aquilo era apenas uma histeria coletiva, ia pedir para me deitar, quando, de súbito, o velho guarda soltou a sua cadeira. Tornou a apanhar a espingarda, balbuciando com a voz alucinada. Interessante também essa expressão que ele usa aqui, né? A voz alucinada é uma prosopopeia, uma figura de linguagem que quer dizer assim, uma voz estranhíssima, mas ele não fala uma voz estranhíssima, ele fala de uma voz que tem uma alucinação, uma voz de loucura, mas a própria voz é louca também. Ele está aqui, ouço. Ele quem? A alma penada, o fantasma, né? Segundo o velho, estava querendo se vingar dele que o matou. As duas mulheres tornaram a cair de joelhos em seus cantos, escondendo o rosto. Os filhos voltaram a pegar nos machados. Ia tentar novamente acalmá-los, quando o cão, adormecido, despertou de repente. Levantou a cabeça, esticou o pescoço e, fitando o fogo com seus olhos quase cegos, soltou um desses uivos lúgubres que fazem estremecer os viajantes quando passam a noite pelos campos. Ou seja, um uivo quase como um de lobo, aterrador, dentro já daquela atmosfera de escuridão e de apreensão total, de aflição total, não é? Lembrando que, simbolicamente, o cachorro representa o psicopompo. O que é o psicopompo? O psicopompo, dentro de algumas mitologias arcaicas, é aquele que transporta a alma através do mundo dos mortos. Por quê? Porque o cachorro, ele consegue enxergar mesmo dentro da escuridão, assim como o cavalo. É por isso que o cavalo é o outro psicopompo, certo? É por isso que nos tempos arcaicos muitas pessoas eram enterradas ao lado dos cães e dos cavalos, porque acreditava-se que os cães e os cavalos
guiariam aquelas pessoas nessa travessia, né, através do mundo dos mortos. Então, depois desse uivo horrendo, todos os olhos voltam-se para ele, que agora permanecia imóvel, erguido sobre as patas, como que perseguido por uma visão, uivando para qualquer coisa invisível, desconhecida, medonha, sem dúvida, pois tinha o pelo eriçado. O guarda, lívido, gritou: ele o está sentindo, ele o está sentindo. Ele estava lá quando o matei, o caixão estava lá, né? As duas mulheres desvairadas começam a uivar junto com o cão. E aí se cria o ápice dessa atmosfera de terror e de aflição máxima, não é? Ou seja, é muito difícil saber se o cão de fato estava possuído por alguma força sobrenatural, se o cão estava enxergando a alma penada, ou se o cão simplesmente estava muito angustiado, porque todos estavam angustiados e porque era um dia de forte tempestade, um dia de escuridão máxima, e os animais são muito sensíveis, então eles percebem essas coisas, né? Aconteceu até um fato comigo muito curioso, né? Parece uma mentira, mas não é mentira. Eu estava assistindo a uma série de televisão chamada Freud na Netflix, e a série possui alguns elementos de ocultismo, de bruxaria, aquelas coisas todas. Então, de repente, numa das cenas, estava ocorrendo uma espécie de ritual satânico e uma música muito estranha, típica desses rituais, né? E as duas gatas então se aproximaram do monitor da televisão imediatamente e ficaram lá uns 5 minutos com um olhar completamente fixado. Quer dizer, uma coisa estranhíssima, né? Elas que estavam completamente quietas. Ou seja, isso é uma coisa que não acontece apenas na ficção, né? Eu próprio também já vivi outras experiências desse tipo, e eu acredito que quase todos vocês já viveram também, certo? Então, observem, as duas mulheres desvairadas começaram a uivar junto com o cão. Aí já passa a ser algo estranhíssimo, né? Deixa de ser estranho e passa a ser estranhíssimo. Passa quase a ser uma possessão, certo? Involuntariamente, um grande arrepio percorreu-me a espinha. Isso ocorreu comigo quando meu pai morreu, quando meu pai faleceu, né? Ele levou uma queda grave, depois de, sei lá, 8, 9 minutos foi levado ao hospital, e depois de uns 15 minutos, eu ainda em casa, eu senti um arrepio na espinha, que chamam de espinhaço aqui no Nordeste, na coluna, seja lá qual nome for, né, na coluna vertebral.
E um arrepio muito estranho, muito sinistro, né? E naquele momento eu tive uma certa convicção de que meu pai havia morrido de fato, talvez a alma dele tivesse se desprendido naquele instante, certo? Então, observem que esse tripulante que narra, ele é um cara cético, mas mesmo assim ele sentiu esse grande arrepio que percorreu a espinha dele. A alucinação do animal naquele lugar, aquela hora, no meio daquela gente alucinada, era um espetáculo medonho. Então, durante uma hora, o cão uivou sem se mover. Uivou como na angústia de um pesadelo. E o medo, o horrível medo, apoderou-se de mim. Medo de quê? Será que sei? Era o medo. Eis tudo. Quer dizer, o medo verdadeiro, ele não surge por causa de um objeto, nem por causa de uma situação. Ele surge pelo que Rudolf Otto chama de mistério tremendo, né? O mistério que faz tremer, certo? Que evidentemente tem muito a ver com o sobrenatural. Então eles permanecem imóveis na casa. O cão foi enxotado da casa e se cala por uns instantes. E nós ficamos mergulhados num silêncio ainda mais aterrador. Depois, todos nós estremecemos ao mesmo tempo. Um ser deslizava contra a parede externa da casa, do lado da floresta. Passou pela porta, que pareceu tatear com as mãos hesitantes. E aí todos já estavam tão apavorados que já não sabiam mais se era o cachorro ou se era alguma espécie de fantasma de alma penada que estava roçando as paredes da casa. Após aparece uma cabeça branca com olhos luminosos, como o das feras, não é? Também não se sabe se é o cachorro ou se é a figura de um ente estranho, de um fantasma. Há, portanto, sempre essa oscilação entre uma explicação mais racional, mais lógica e científica, e uma explicação sobrenatural, certo? Por fim, é incapaz de fazer um só movimento, dizer uma única palavra, tomados de um terrível pânico. Ninguém ousou desobstruir a porta, a não ser quando percebemos por uma fenda do alpendre um tênue raio de luz. Junto à parede, contra a porta, o cão jazia, a garganta despedaçada por uma bala. Evidentemente foi o pai de família, o patriarca da casa, que atirou no animal, né? Agora, ele atirou muito possivelmente pensando que o animal estava completamente possuído. Nessa noite, entretanto, não corri nenhum perigo no sentido real, no sentido material, da materialidade, né?
mas preferiria reviver todas as horas nas quais enfrentei os mais terríveis perigos, ao simples minuto do tiro sobre a cabeça barbuda atrás da fresta envidraçada, né? Ou seja, o dono da casa atira e mata o cão. É engraçado porque em algumas regiões do Brasil, cão é a mesma coisa de diabo. É um sinônimo da palavra diabo. Existe até uma expressão popular que diz assim: ele está com o cão no couro, ele está com o diabo no couro. Pois bem, é um conto de terror, certo? Pode ser classificado como um conto de terror e é um conto ao mesmo tempo fantástico, porque existe essa oscilação entre uma chave explicativa racional e lógica e outra chave explicativa sobrenatural. Esse tipo de literatura é de extrema importância. Por que é de extrema importância? Porque essas narrativas curtas, chamadas de narrativas fantásticas, elas suscitam questões fundamentais. Por exemplo, quais são as fronteiras entre a natureza e o sobrenatural? Não é verdade? E, sobretudo, a irrupção do luminoso, daquilo que é enigmático, daquilo que vem de outro mundo, dentro do que Aristóteles chamava de mundo sublunar, né? E Platão chamava de mundo sensível. Essa história é uma história completamente verossímil, é uma história completamente plausível. Essa série de acontecimentos, embora não aconteça de maneira costumeira, pode acontecer com qualquer um de nós, né? De maneira que esse tipo de literatura é uma forma de fazer com que as pessoas deixem de ser céticas em excesso, deixem de ser materialistas em excesso, tá? Porque quando eu falo aqui de duendes e de bruxas voando em vassouras e de lobisomens, parecem coisas ridículas. Porém, existe outra espécie de sobrenatural que é completamente verossímil, que é completamente plausível, que pode acontecer com qualquer um de nós, certo? Então, escritores como Guy de Maupassant, por exemplo, eles são mais do que escritores, eles são mais do que ficcionistas, eles são mais do que contistas, eles são também
intelectuais, pensadores, que fazem com que o grande público perceba que o sobrenatural ele pode irromper dentro deste nosso mundo manifestado, dentro deste nosso mundo palpável e desse nosso mundo visível, certo? De maneira que eu acho que eu já falei o suficiente a respeito deste conto, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro que é bem interessante. Para quem quiser conhecer melhor esse tipo de literatura. Contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Saiu pela editora Companhias das Letras em 2004. É um livro que custa apenas R$30 na estante virtual e é um livro brilhante. Inclusive, há um conto de Guy de Maupassant aqui neste livro. Infelizmente, no Brasil, a literatura fantástica ela não tem muito espaço. O nosso maior escritor dentro deste ramo da literatura fantástica é um sujeito que tem muita qualidade, só que ele é quase completamente desconhecido. Ele se chama Murilo Rubião, o mineiro Murilo Rubião, que escreveu exclusivamente contos, em torno de 3 dezenas de contos que exploram toda essa dimensão misteriosa e enigmática da existência. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Muito obrigado.